Urgente, Bolsonaro sanciona auxílio de R$ 600 aos trabalhadores. Está confirmado, o presidente Jair Bolsonaro sancionou com alguns vetos, algumas proibições que eu trago para você nesse vídeo, então me acompanhe aqui. Nessa quarta-feira, 1º de abril, a lei permite o auxílio de R$ 600 mensais aos trabalhadores informais por um período de 3 meses, podendo ser prorrogado. Vou pedir um favor para você, para que o canal continue, para que a gente possa continuar trazendo as informações. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui agora e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Brasil hoje. E não se esqueça de ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Hoje é quinta-feira, dia 2 de abril de 2020, e está confirmado o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, anunciou a sanção em rede social. A medida sai no Diário Oficial da União a qualquer momento, então já vai ter validade. O auxílio no valor de R$ 600 tem o objetivo de diminuir os efeitos econômicos por conta da pandemia do novo coronavírus no Brasil. A medida vale para quem não tem carteira assinada e, por isso, foram mais afetados pelas medidas de isolamento social da quarentena. Ainda hoje, na quinta-feira, dia 2 de março de 2020, você vai ver que vai ser publicado... Não, eu vou continuar. Na manhã dessa quarta-feira, dia 1º de abril, Bolsonaro revelou que sancionaria o texto ainda no dia. De acordo com ele, o benefício vai ajudar 54 milhões de pessoas com um custo aproximado de 98 bilhões de reais. Ainda não há um calendário oficial para pagamentos. No início da noite de quarta-feira, Bolsonaro revelou que havia assinado a sanção da lei, mas só enviaria o texto à publicação junto com a medida provisória, a MP, que indica aí a fonte dos 98 bilhões de reais. O texto também deve criar um crédito extraordinário nesse valor. Vou abrir aspas aqui para a fala. Para publicar, eu preciso de uma outra medida provisória com crédito, senão fico com um cheque sem fundo na praça. Está certo? E daí sim deve terminar. Aí talvez traz em casa, eu assino, publico. Caso agora não adiante publicar aí em Diário Oficial, o Diário Oficial da União, né, extra, eu publico no Diário Ordinário amanhã. Declarou aí Bolsonaro, fecho aspas aqui para a fala do presidente. O projeto enviado ao Congresso Nacional pelo governo foi aprovado pela Câmara na semana passada, pelo Senado Federal, na última sessão do dia 30 de março de 2020. A proposta inicial do governo previa um auxílio no valor de R$ 200, mas os parlamentares, com o aval do Executivo, aumentaram esse valor para R$ 600. De acordo com o projeto, o auxílio vai ser limitado aí a 2 pessoas da mesma família. A medida ainda definiu que a trabalhadora informal que for mãe e chefe de família terá o direito de 2 cotas, ou seja, vai receber R$ 1.200 por 3 meses. Então, portanto, o presidente aí se prevenindo de não deixar que fosse levado, apesar de já sancionado o projeto, para a publicação do Diário Oficial, antes de ter a MP, a medida provisória, falando de onde vão sair os 98 bilhões de reais para bancar esse custo aí. Afinal de contas, como ele mesmo disse, seria um cheque em branco. Teria o aval para ser pago, só que não teria a origem dos recursos. Então, provavelmente na quinta-feira,
hoje, dia 2 de abril de 2020, vai ser publicado aí no Diário Oficial da União. Vamos falar sobre os vetos aqui, as proibições feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele vetou no texto aprovado pelo Congresso Nacional 3 itens do documento. De acordo com os membros do Planalto, esses vetos foram orientados pelos ministros aí da Economia e da Cidadania. Agora, com o veto, ficam excluídos do texto que entrará em vigor. Os vetos vão ser analisados pelo Congresso, o que pode derrubar os trechos em definitivo e restaurar a validade dessas regras. Ele vetou aqui, primeiro, a ampliação do benefício de prestação continuada do BPC-Loas. Um dos trechos vetados é que o garantia aí a ampliação do benefício de prestação continuada, aquele que não tem 13º salário, que foi definido no início de março de 2020. Essa ampliação, de acordo com o governo federal, teria um impacto de 20 bilhões de reais ao ano nas contas públicas. A ampliação do BPC foi definida quando o Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao tema. Enquanto não for definido, os deputados voltaram aí a incluir o tema na lei de auxílio emergencial. Na análise final, Bolsonaro votou aí a vetar o dispositivo de lei de acordo com o governo. A medida fere a Constituição e a lei de responsabilidade fiscal. O segundo veto, a segunda proibição aí, o segundo item que foi retirado pelo presidente da República é a reavaliação dos critérios. Além disso, o governo também vetou, portanto, um dispositivo na lei aprovado pelo Congresso que cancelava, é isso mesmo, o governo também vetou o dispositivo do Congresso que cancelava o auxílio emergencial do beneficiário que, ao longo dos 3 meses, deixasse de atender aí um dos pré-requisitos para ter acesso ao benefício. De acordo com o governo, o ponto da lei gera um esforço aí desnecessário de conferência mensal de todos os benefícios que estão sendo pagos. O governo definiu aí, disse que o ponto da lei contraria o interesse público. O Ministério da Cidadania defendeu que é preferível concentrar esforços e custos operacionais na construção de outras medidas de enfrentamento aí ao Covid-19. Então, portanto, eles tinham uma medida de restrição que, se durante o processo descobrisse que aquela pessoa que está recebendo o benefício saiu fora do que pedia ali, dos requisitos mínimos, ela perderia, portanto, o acesso ao benefício nos meses restantes. Então, o governo derrubou isso, eles querem investir em outros setores no combate aí ao Covid-19, e as pessoas não vão perder, aquelas pessoas que passarem a receber, portanto, não vão perder o direito. O terceiro e último veto aqui, a restrição do presidente da República, orientado aí por seus ministros, é a restrição à conta bancária. Além disso, há um veto aí no dispositivo de restrição ao tipo de conta bancária onde o auxílio poderia ser depositado. O texto aprovado, o benefício só poderia ser pago em conta tipo poupança social digital, de abertura automática em nome do beneficiário, cria aí para receber recursos exclusivos de programas sociais, como PIS, PASEP e FGTS. Acho que isso ia dificultar, acho que a conta que estiver aberta já deve ser paga, eu concordo nesse ponto, não deve se dificultar, e aquelas pessoas que não tiverem, aí sim, poderia se abrir essa conta. Concordo com o veto, tudo para facilitar o pagamento o mais rápido possível. Vamos falar aqui da fila de prioridade. Em entrevista, na última segunda-feira, nós vimos aqui o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, confirmou que trabalhadores informais que recebem Bolsa Família e aqueles que estão aí no CadÚnico devem ser os primeiros a receber o auxílio. Quem pode receber esse auxílio? O projeto altera uma lei de 1993 que trata da organização da assistência social do país. De acordo com o texto, durante o período de 3 meses será concedido o auxílio emergencial de R$ 600 ao trabalhador que
cumpra ao mesmo tempo os seguintes requisitos: seja maior de 18 anos, não tenha emprego formal, ou seja, em carteira de trabalho, não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial, também beneficiário aí do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda, ressalva aí do Bolsa Família. A renda mensal por pessoa, né, per capita, que seja até de meio salário mínimo na residência, ou que a renda familiar mensal total seja até 3 salários mínimos. Que não atenda também, ou que não tenha aí recebido em 2018 rendimentos tributários acima de R$ 28.559,70. O auxílio vai ser cortado caso aconteça o descumprimento dos requisitos acima. O texto também deixa claro que o trabalhador deve exercer atividade nas seguintes condições: microempreendedor individual MEI ou contribuinte individual do regime geral de previdência social que trabalhe por conta própria ou trabalhador informal, seja empregado ou autônomo inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal até o dia 20 de março de 2020 ou se encaixe nos critérios da renda familiar que eu acabei de mencionar, até 3 salários mínimos, meio salário mínimo por pessoa. A proposta estabelece que apenas 2 pessoas da mesma família poderão receber cumulativamente o auxílio emergencial e o benefício aí do Bolsa Família, podendo ser substituído temporariamente o Bolsa Família pelo auxílio emergencial, caso o valor da ajuda seja mais vantajoso para o beneficiário. A trabalhadora, né, informa aí que for chefe de família vai receber R$ 1.200, são 2 parcelas. Segundo fontes que estão por dentro das discussões, quem não for aí cadastrado pelo CAD Único, né, o cadastro do governo federal para famílias de baixa renda, só vai receber após o Ministério da Cidadania validar a sua autodeclaração de renda, que o interessado tem que fazer. A explicação para isso é que o governo federal consegue aí identificar, através da base de dados do CAD Único, quem tem direito a receber o auxílio e poderá encaminhar os dados aos bancos públicos, especialmente aí a Caixa Econômica Federal, para fazer o pagamento de forma mais rápida. Durante coletiva, por se tratar aí de uma renda emergencial, o Senado disse que o valor deveria ser depositado antes do prazo. Na avaliação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o projeto aprovado na véspera pelo Senado ainda não tinha sido sancionado pelo governo, deveria estar examinado aí aspectos técnicos dessa proposta. Eu vou abrir aspas aqui. Se é um apoio emergencial, 16 de abril não me parece tão emergencial, fecho aspas, disse Maia em coletiva à imprensa. Fala de novo aqui, vou abrir aspas, acho que o governo tem toda a condição de um trabalho aí de mutirão, que consiga organizar o pagamento antes do dia 16 de abril, não me parece que aguardar até lá é a melhor solução, fecho aspas, completou Maia. O Cadastro Único conta com trabalhadores com renda até meio salário mínimo e também com a renda mensal de familiares aí, com total de 3 salários mínimos, exatamente o público-alvo do auxílio emergencial. Segundo dados da pasta, o CAD Único conta com informações no universo de 25 milhões de famílias, sendo 13 milhões que recebem aí o Bolsa Família. Nesse caso, o beneficiário que vai receber o auxílio emergencial, que será pago por 3 meses, se ele for mais vantajoso, aí, pode substituir o Bolsa Família. A proposta conta com uma série de requisitos para que autônomos tenham o direito ao auxílio, apelidado por alguns parlamentares aí de Corona Voucher. Segundo a instituição fiscal independente, a
IFI, ligado ao Senado, o auxílio emergencial vai custar 59,8 bilhões aos cofres públicos. Pessoal, vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações, então, portanto, a qualquer momento. Agora é 1h26 dessa quinta-feira, dia 2 de abril de 2020. Deixe o seu comentário, é claro, ajude as pessoas aqui. E eu conto com vocês para que possamos manter aqui no Brasil, ao menos por enquanto, esse isolamento social. O governo está fazendo o máximo para que nesse período aí as pessoas tenham uma ajuda, tanto as pessoas, os contribuintes aí, e também aqueles informais que não contribuem. Então o governo vai fazer de tudo para você que não pode estar trabalhando devido ao isolamento social, possa ter uma ajuda emergencial. E também aqueles que têm registro em carteira, que vai ter aí redução de jornada de trabalho, ou mesmo férias, né? Ou uma redução aí também de trabalho, uma dispensa temporária. O governo vai ajudar o patrão aí, o empregador, a pagar o seu salário, além de liberar valores do fundo de garantia por tempo de serviço. Vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Até o próximo vídeo.